Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí continuar nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. Lendo agora o Antigo Testamento, Jeremias 51 e 52. São os dois últimos capítulos aí de Jeremias, para depois a gente entrar em Ezequiel, depois Daniel, depois Eclesiastes e, por último, Zacarias, né? O que nós vamos ler aqui no Antigo Testamento. E sempre agradecendo a Deus por todos vocês que estão aqui, sempre orando por todos vocês, sendo muito grato ao Senhor e sempre dizendo, né, quem ainda não é inscrito, a gente encoraja a se inscrever e quem já é inscrito nos ajudar a divulgar. Que Deus nos abençoe e nos encoraje a prosseguir. Vamos aí então, porque esse capítulo é bem extenso. Capítulo 51 e 52 de Jeremias, tá bom? Os dois capítulos são bem extensos. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que o faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruí de todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos exércitos. Mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra do seu vinho, beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo com a sua ferida, porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu, se eleva até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai estandarte contra os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai emboscadas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: encher-te-ei certamente de homens como de gafanhotos, e eles cantarão sobre ti o eia dos que pisam as uvas. Ele faz a terra pelo teu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto e águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a essas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu, Babilônia, eras seu martelo e minhas armas de... eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Por meio de ti despedacei o cavalo e o seu cavaleiro, despedacei o carro e o seu cocheiro. Por meio de ti despedacei o homem e a mulher, despedacei o velho e o moço, despedacei o jovem e a virgem. Por meio de ti despedacei o pastor e o seu rebanho, despedacei o lavrador e a sua junta de bois, despedacei governadores e vice-reis. Pagarei ante os vossos olhos, ó Babilônia, e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor.
Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti, te revolverei das rochas, farei de ti um montão em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para fundamentos, porque se tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre as nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados, consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis, toda a terra do seu domínio. Estremece a terra e se contorce em dores, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma desolação sem que haja quem nela habite. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, permanecem nas fortalezas, desfaleceu-lhes a força, tornaram-se como mulheres, estão em chamas as suas moradas, quebrados os seus ferrolhos. Sai um correio ao encontro de outro correio, um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, que os vaus estão ocupados e as defesas queimadas e os homens de guerra amedrontados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira quando é aplanada e pisada ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho nos tragou, encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se fez a minha carne, caia sobre a Babilônia. Diga, ó moradores da Caldeia, aliás, a moradora de Sião, o meu sangue caiu sobre os moradores da Caldeia. Diga a Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, te vingarei da vingança que se tornou contra ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio. Não haverá quem nela habite. Ainda que juntos fujam, aliás, que juntos rujam como leões e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem, durmam o sono eterno e não acordem, diz o Senhor. Far-los-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes, como foi tomada a Babilônia e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar é vindo sobre Babilônia, encoberta está com o tumulto das suas ondas. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela homem algum. Castigarei Abel na Babilônia e farei que lance da sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Não desfaleça o vosso coração, não temais o rumor que se há de ouvir na terra, pois virá num ano um rumor, no outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra, tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor. Suba Jerusalém a vossa mente, direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto, porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, gemerão os traspassados em toda a sua terra, ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouvem gritos, e da terra dos caldeus
ruído de grande destruição, porque o Senhor destrói Babilônia e faz perecer nela sua grande voz. Bramarão as ondas do inimigo como muitas águas, ouvir-se-á o tumulto da sua voz, porque Babilônia, porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, os seus valentes estão presos e já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor Deus que dá a paga certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis, e os seus valentes dormirão sono eterno e não adorarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, assim trabalharam os povos em vão, para o fogo se afadigaram as nações. Palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo este com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado. Seraías era o camareiro mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares à Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétuas desolações. Quando acabares de ler o livro, atá-los-ás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, e era filha de Jeremias, de Líbina. Fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, perto do jardim do rei. A despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradão, chefe da guarda, o servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou todos os muros em redor de Jerusalém, dos mais pobres do povo, o mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão de Nebuzaradão, chefe da guarda, levou cativos. Porém, dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradão, chefe da guarda, ficaram alguns para vinheiros e para lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor. Levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pasas espevitadeiras, as bacias, os recipientes de incenso, todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o chefe da guarda os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candeeiros,
os recipientes de incenso e as taças, tudo quanto fosse de ouro ou de prata, quanto às 2 colunas almária e os suportes que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso de bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 18 côvados, um cordão de 12 côvados a segunda, aliás, a cercava, e a grossura era de 4 dedos, era oca. Sobre ela havia um capitel de bronze, a altura de cada um era de 5 côvados, a obra de rede, romãs, sobre o capitel ao redor era de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs ao todo, aliás, ao lado. As romãs todas sobre a obra de rede ao redor eram 100. Levou também o chefe da guarda, a Seraías, sumo sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. Da cidade tomou um oficial que era comandante das tropas de guerra, e a 7 homens dos que eram conselheiros pessoais do rei se achavam na cidade, como também o escrivão mor do exército que se alistava, o povo da terra e a 60 homens do povo do lugar que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradão, chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradão, chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada a subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor.